Lillard, this is for the win! Fala galera, está começando mais um podcast do For The Win. Eu sou o Hugo Alves e tenho aqui comigo Gera Lobo. Fala moçada. Rodrigo da Costa. E aí galera? Pedro Henrique Kist. E aí galera, bom? Aproveitando o clima de final de ano, vamos analisar jogo por jogo desse Natal, uma data importantíssima também na NBA. O primeiro confronto é entre New York Knicks e Milwaukee Bucks, às 3 horas. E aí Kist, o que podemos esperar do jogo? Eu acho que tem tudo para ser um confronto bastante desequilibrado em relação ao Milwaukee Bucks, porque os Bucks são um time top 2 do leste, um dos melhores da liga nessa temporada. Enquanto isso, o New York Knicks é um time péssimo, é um dos piores times da liga em si, está bem longe da zona de playoffs, inclusive. E então eu acho que tem tudo para ser um jogo bastante equilibrado com uma baita vantagem para Milwaukee. E aí Rodrigo, o que você acha? Você concorda com o Pedro? Concordo com o Pedro, eu acho que o Milwaukee Bucks é o favorito do confronto, o Giannis Antetokounmpo em temporada para MVP e o Knicks entre os piores do leste, sem o Porzingis, então acredito que o Milwaukee não vai ter tanta dificuldade para vencer esse jogo. Bom, mano, eu acho que eu concordo com o Pedro, com o Rodrigo também, ainda mais falando do Bucks, que é uma equipe que é um dos melhores ataques da liga, que até me surpreendeu. Acho que o Budenholzer tem muito disso, produção dinâmica muito legal pro time. O time faltava um técnico, tem muito talento, né, mas faltava um técnico. Além de ter uma defesa muito boa também com o Bledsoe, com o Giannis também. Então acho que realmente foi um confronto muito desequilibrado. Colocar o Knicks, que é um dos piores times, não só do leste, mas da NBA, contra um time incrivelmente jovem, intenso, e que tem tudo para pelo menos pegar uma semifinal de leste e até uma final. Eu acho que o Bucks tem tudo para chegar muito longe nessa temporada com o que vem jogando. E não podemos esquecer também de citar o Chris Middleton, né, que faz uma grande temporada. Seria uma injustiça dar todo mérito pela campanha do Bucks só ao Giannis, né? Time bem organizado, mas tem outros jogadores ali também se destacando junto com ele. E além do Middleton, você tem também o Eric Bledsoe, que está tendo uma temporada muito boa também. Consegue infiltrar muito bem, quebra a marcação muito bem, passa bem de screens e está tendo uma temporada bastante razoável. É um dos jogadores mais importantes desse time até agora, de um ataque que é top 1 offensive rating, tem o melhor offensive rating da liga, e uma defesa top 5 também, né? Então acho que vai ser um jogo relativamente fácil para os Bucks. Se perder, já sei quem zicou. Realmente. Vimos então que o time dos Bucks é muito bom e tem um poder ofensivo muito... Além de ser um time bem equilibrado, e tem o Giannis como principal jogador. Mas e os Knicks? O que a gente pode ressaltar aí de bom, ou até mesmo de ruim, que é mais fácil para esse time, né? Então, os Knicks têm tido muitos problemas, desde problemas ofensivos, problemas defensivos. Eu acho que vou falar primeiro dos problemas defensivos, que a gente pode ilustrar principalmente isso no Enes Kanter, né? Ele tá tendo um papel muito importante depois da lesão do Porzingis, tá sendo um dos principais big men do time, e ele sempre foi um jogador péssimo defensivamente. Desde o tempo de Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, sempre foi um cara muito fraco na defesa, apesar de conseguir os seus pontinhos no ataque, mas mesmo assim é um time bastante inconsistente e muito fraco. Falta elenco, falta jogador bom, falta muita coisa. Assim, eu acho que o Knicks passa por mais uma temporada de transição, eu acho que tem muita coisa a melhorar ainda. Como o Kish bem disse, não tem essas peças, não tem um elenco tão profundo, por assim dizer. O Kanter é um defensor bem ruim, faz muito tempo, mesmo ajudando muito nos rebotes e tudo mais. Mais uma equipe muito jovem, com tomada de decisão muito ruim. O Mudiay, por exemplo, é um jogador que tem talento, tem o físico até, mas é um jogador extremamente, como posso dizer, que não tem tomado boas decisões desde que chegou na liga, desde que chegou no Denver. Então, é uma equipe que tem um potencial ali, tem um técnico que pode lidar com isso, que é o David Fizdale. Tem um futuro que dá para pensar em alguma coisa, mas de agora é uma equipe realmente muito fraca, inconsistente demais, irregular demais, e eu acho que não tem muito para onde
para onde olhar. Até porque, se eu não me engano, o Knicks e Bucks fizeram um jogo já nessa temporada, onde o Knicks conseguiu forçar um bom jogo ali até o terceiro quarto, mais ou menos, mas o Bucks deu uma desgarrada no final e provavelmente vai ser assim, ainda mais falando em jogo de Natal. Então, antes de mais nada, é uma promessa de um bom jogo entre Bucks e Knicks. Talvez não muito bom em termos de competição, né? Não vai ser um jogo tão competitivo assim, mas pelo lado dos Bucks a promessa é de espetáculo. E agora, indo pro jogo das 6 horas, teremos Rockets e Thunder, um jogo que tem tudo para ser muito bom. Os Rockets agora, que tiveram um começo ruim, estão crescendo, já estão no top 5 de ataque, mas ainda a defesa é muito ruim. O que você espera do confronto, Rodrigo? Apesar da defesa do Rockets, eu espero um confronto muito equilibrado, né? Porque são duas das principais forças do Oeste. O Rockets vem numa crescente depois do início de temporada ruim. Tem problemas com desfalque, como o Chris Paul, que tá lesionado. Mas o James Harden vem numa grande sequência de jogos, recuperando um pouco da forma do que fez ele se tornar o MVP da temporada passada. E o Thunder com o Westbrook, com o Paul George, com o Steve Adams, um time completo, em boa fase ali, entre os 4 melhores do Oeste. O confronto tem tudo para ser muito equilibrado e um dos melhores jogos do Natal, né? Com certeza, acho que não sei se é o jogo mais esperado, porque Lakers e Warriors têm todo o seu valor, né? Mas vai ser interessante ver como é que o Rockets vai sair sem o Chris Paul, né? Eu acho que é um cara que podia segurar bem o Westbrook, que vem numa crescente. Então, mas o Harden o time cresceu muito pela consistência, como eu posso dizer, consistência do Harden no ataque ultimamente. Ele vem sendo o Harden MVP, vem armando muito bem o time, vem criando espaço com tranquilidade de sempre, batendo para dentro, conseguindo muitas faltas, que é algo que ele faz com poucos, acho que poucos não, como nenhum jogador na liga. E vai ser um grande teste, vai ser um grande teste para os dois times. O Thunder defendendo demais nessa temporada, é um absurdo que o time vem defendendo. O Adams protegendo o aro, o Paul George jogando um nível altíssimo, que fazia muito tempo que eu não vi o Paul George jogando nesse nível. O Westbrook defendendo bem, fazendo tudo ali, dando seus rebotes, armando o time. Eu estava até sentindo ele forçando menos, né? Tem tomado decisões melhores, isso ajuda demais o time. Vem ajudando até o Paul George também, que vem pontuando mais. Além disso, o banco do Thunder ajuda bastante. Mesmo é uma equipe que não tem uma consistência tão grande no ataque, mas defende muito bem, e defesa pode parecer um clichê, mas defesa ganha campeonatos. Então vai ser um jogo muito interessante, mais pela fase do James Harden, mais porque ele vem jogando nos últimos jogos, porque o desfalque do Chris Paul vai ser muito importante para como eu disse, segurar o Westbrook ali, buscar um confronto mais equilibrado e tudo mais. O favorito é o Thunder, mas nunca dá para duvidar de James Harden. Então, eu acho que vai ser um jogo realmente muito interessante. Eu acho que é o jogo que eu mais quero ver nesse Natal. Concordo com os dois. Eu acho que vai ser um jogo bastante interessante. Apesar da lesão do Chris Paul, mais uma, né? Eu acho que vai ser um jogo bastante interessante. Você tem realmente o Thunder, que tem tido uma temporada bastante legal, principalmente com o Paul George pegando fogo, lutando para MVP, inclusive, quase 40% de chutes no perímetro e tal. E, inclusive, tem que pensar também no crescimento do Houston Rockets, né? Que a gente tem que ter um texto lá no nosso site, no Dois Lances, que a gente está escrevendo para lá. Entre no nosso Twitter, @_4TheWin, 4TheWin. A gente tem 2 textos, um explicando o que aconteceu com os Rockets no começo da temporada, e um falando sobre a efetividade do James Harden e como ele pode se tornar ainda mais letal. Então, você tem 2 times bastante interessantes, quase contrapostos, com o Thunder muito bem na defesa e um ataque razoável, contra um Houston Rockets muito bem no ataque e uma defesa que tem deixado a desejar. Eu estou bastante ansioso para esse jogo e tal. E além de todos os pontos que vocês apresentaram, de todas as qualidades e características dos dois times, ainda tem o fator casa, né? O Houston Rockets, que consegue usar isso sempre muito bem, né, Rodrigo? Pois é, o Texas, a torcida no Texas é uma das... Não sei se hostil é a palavra correta, né? Mas o fator casa pode influenciar um pouco na partida, né? O Rockets em casa é bastante forte. E com a fase de James Harden, assim, o Thunder, pela campanha na temporada, é o favorito da partida, mas
mas o Rockets, por ser o mandante da partida, mesmo com o desfalque do Chris Paul, o fator da torcida ali pode pressionar um pouco e equilibrar a partida. Sobre esse ponto da casa, é interessante a gente notar que, apesar do péssimo começo de temporada que teve, o Houston Rockets venceu 9 das 14 partidas que teve em casa, né? Então, eu acho que tem muita importância nesse confronto e tá bem aberto, sim. O próximo jogo, como de praxe, outro jogão, vai ser entre Celtics e 76ers, às 8h30. Duelo das duas principais equipes do leste, um dos confrontos mais equilibrados desse Natal. As duas equipes têm ataques muito parecidos em relação à eficiência, mas a defesa dos Celtics é claramente, né, evidente que é muito melhor. Apesar da equipe ter tido um começo ruim de temporada e ainda ser meio inconsistente, o jogo ainda é muito aberto. O que você espera do jogo, Gera? Com os problemas que o Celtics vai ter pro jogo, eu espero um jogo assim. Se não tivesse esses problemas, acho que o Celtics teria uma leve vantagem. Mas, como o 76ers também não vem sendo aquele time tão consistente na temporada, errando muito, tendo jogos muito bons e outros muito ruins, mesmo com o Jimmy Butler, eu acho que vai ser um duelo muito interessante exatamente pela falta de homens no garrafão do Celtics. Porque se for pegar um jogo de perímetro ali, pelo menos, o Celtics claramente leva vantagem com o Kyrie Irving, com o Jason Tatum, com o Jaylen Brown também. Então, mas o problema é no garrafão, porque o Embiid faz uma temporada com certeza de MVP, deitando e rolando ali naquele garrafão, e pegar um time que vai ter o Robert Williams, que é um calouro, não acho ele um jogador ruim ou algo assim, mas pegar um Robert Williams pela frente, o Embiid vai fazer estrago. Ele tem tudo para dominar aquele garrafão. Eu acho que esse pode ser um fator muito interessante a se relatar nesse jogo. Acho que se o 76ers conseguir defender bem, conseguir ganhar o duelo no garrafão, com certeza vai ter tudo para ganhar o jogo. Mas o Celtics tem, como eu já disse, Kyrie Irving, tem Jason Tatum e tem Brad Stevens. O Stevens sabe se comportar muito bem em situações, como eu posso dizer, de ruins, por assim dizer, né? Ele vai saber lidar com esses problemas e vai ter que defender muito mais do que a equipe já defende. Vai ter que marcar bem o Jimmy Butler, vai ter que marcar bem as bolas do J.J. Redick, marcar bem as screens que geram esse espaço para o J.J. Redick, também evitar que o Simmons faça a festa ali em assistência também. Então acho muito importante o Celtics usar a defesa de perímetro principalmente para evitar que o 76ers abra muito, porque com certeza o Embiid deve ser o grande fator a ser utilizado, já que o Horford não joga, que é um dos melhores defensores de garrafão da liga. Então vai ser interessante demais essa partida. E ainda tem a questão de, além de ter só o Williams e o Daniel Theis no garrafão, você tem a questão também de ter que defender o Ben Simmons, né, que é um cara que não tem arremesso, mas ainda assim é um cara que consegue infiltrar muito bem, e sem um big man tão bom quanto o Al Horford, como esses caras que estão lesionados, você tem uma dificuldade maior para marcar o armador do Philadelphia 76ers, né? E caso você consiga marcar, você ainda tem o J.J. Redick no perímetro, você ainda tem o Jimmy Butler no perímetro. Então, eu acho que tem tudo para ser um grande confronto, e caso os Celtics consigam ter uma boa partida, algo que tem sido não tão recorrente essa temporada, está sendo bastante consistente, a gente vai ter um confronto bastante divertido que pode, quem sabe, acabar na prorrogação. Mesmo com desfalques, os Celtics vão jogar em casa e pode equilibrar o jogo, né? Eles engataram uma sequência de, se eu não me engano, 8 vitórias seguidas, mas agora sofreram 3 derrotas seguidas, né? Os desfalques estão fazendo um pouco de falta no time. Ontem, por exemplo, contra o Milwaukee Bucks, eles tiveram muita dificuldade para marcar o Giannis. Então eles devem sofrer com a marcação do Joel Embiid também. Fechando mais um dos bons confrontos da noite de Natal, nós vamos agora para talvez o confronto mais esperado, entre o Warriors e Lakers, que vai ser realizado às 11 da noite. O Warriors é o amplo favorito por motivos óbvios, né? É o atual campeão e tem os melhores jogadores da liga. Mas as duas defesas estão ranqueadas relativamente próximas ali. Os Warriors são top 2 em ataque e os Lakers estão na segunda parte da tabela nesse quesito. Mas tem LeBron James, né, Rodrigo? Pois é, LeBron James é um cara que pode desequilibrar qualquer partida. O Lakers não vem tendo uma grande temporada ofensiva, mas o LeBron é responsável aí por 28 pontos por jogo,
fez partidas de mais de 40, 50, então vai reencontrar o Kevin Durant, o Warriors, agora com um time novo, mas o Lakers deve ter dificuldades para marcar Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson. O Warriors tem muito poderio ofensivo. O Lakers vai precisar se desdobrar aí para tentar arrancar uma vitória lá em Oakland, né? Mas muito difícil. Mas o jogo promete ser muito equilibrado, cara. Eu acho que tem tudo para ser um jogo muito, muito, muito legal. É claro, o principal jogo da noite. Então eu acho que tem tudo para ser uma partida bastante disputada. De um lado você tem o Stephen Curry, que tem jogado em ritmo de MVP desde que voltou. Teve aquela confusão com Kevin Durant e Draymond Green, mas desde que voltou isso não tem mais nem sido assunto. Então você tem o Kevin Durant, que tem tido uma temporada bem legal também. Klay Thompson, que está um pouco abaixo do esperado em relação ao aproveitamento de arremesso, mas também é um cara que, quando pega fogo, sai da frente. E eu considero o Golden State Warriors amplo favorito. Acho que isso é quase unanimidade, mas você tem LeBron James do outro lado que pode fazer milagres, como foi em 2015, 2016, que reverteu aquela final de 4-3, né? Então, eu acho que tem tudo para ser uma partida bastante legal. Você tem Kyle Kuzma, que está tendo uma temporada um mês de dezembro bastante legal. Tem tudo para ser um jogo bastante disputado e com nomes bem interessantes de se assistir. Todo duelo entre Lakers e Warriors é interessante, porque tem algo do Lakers que não sei o que acontece, mas o Lakers sempre dá o máximo contra o Warriors. Você vem se provando, até com a equipe vencendo alguns jogos muito interessantes nas últimas temporadas. E agora com o LeBron James, esse poder, essa vontade de vencer deve ser maior ainda. Então acho que o jogo tem tudo para ser incrivelmente divertido, um jogo de os ataques muito potentes, por assim dizer. LeBron chegou, já mudou totalmente o time, consegue criar muito mais pro time, consegue ser incrivelmente consistente, assim, menos na linha de lance livre, né? Ele vem tentando melhorar, mas ele consegue dar uma dinâmica legal, um time muito jovem, muito veloz, por assim dizer, que mata a bola de fora, tem intensidade para atacar, defende bem com caras como o Lonzo, o próprio Ingram também. Então vai ser muito interessante. Sobre o Warriors, não tem muito o que falar, né? Favorito, claro que é o favorito. Temporada, por tudo. Curry voltando muito bem. Começou a temporada muito bem, machucou e voltou muito bem de novo. O Klay Thompson, que vem sendo certamente inconsistente mesmo com a boa média de pontos, mas ele tem noites que ele tá pegando fogo de maneira incrível, tanto já conseguiu um jogo de 50 pontos, mas outros ele não acerta nada, fica nisso, também não consegue criar muita coisa com a bola. Durant é o craque do time, então sempre tem aquele poder de fogo, né? O cara mata a bola de tudo que é lugar. Então tem tudo para ser um jogo realmente muito legal. Acho que é o jogo mais esperado, né? Tem muito o que falar. Da melhor franquia da liga contra, discutivelmente, a maior franquia. Então vai ser muito interessante tu observar. Provavelmente vai ser um jogo com muitos pontos. Ficarei surpreso se as duas equipes vão passar de 110. Então vai ser muito interessante observar essa partida. O Gera tocou em 2 pontos interessantes, que o Lakers contra o Warriors costuma jogar de uma outra maneira. Na temporada passada, em 2 partidas, o jogo foi a prorrogação e acabou desequilibrando o jogo. Numa foi o Kevin Durant e na outra o Stephen Curry. Agora o Lakers tem LeBron James, que pode pesar a balança para o outro lado. Mas o time costuma jogar de outra postura contra o Warriors. E o Lakers aproveita bastante o garrafão. É um dos times que mais pontuam na liga dentro do garrafão. O JaVale McGee está fazendo falta defensivamente nos últimos jogos. Embora na vitória contra o Pelicans o Zubac tenha ido muito bem. Vamos ver como ele vai se comportar diante do atual campeão da liga. Mas defensivamente pode ser que o JaVale McGee faça falta contra o Warriors. Tem Kevin Durant, tem o Stephen Curry. Mas o Lakers, por outro lado, agora, apesar do desfalque do McGee, ganhou o retorno do Brandon Ingram e do Rajon Rondo, que se recuperaram de lesão. E eles agregam um pouco o Rondo na segunda unidade e o Ingram na equipe titular, né? Que joga o Josh Hart pro banco e não desfalca mais a equipe
como aconteceu na sequência de jogos fora de casa, que o Lakers sofreu algumas derrotas e sentiu um pouco o desgaste da viagem. Inclusive, é a partida em que o Golden State Warriors pode acabar retornando à liderança, né? Contando com resultados de Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. Mas, de qualquer forma, ainda é uma partida bastante importante para caso os Warriors consigam voltar ao topo do Oeste e voltar a se tornar uma das melhores equipes, né? Se a gente pegar aquela temporada que eles venceram 73 jogos de 82, perdendo apenas 9, essa marca já foi perdida, né? Porque o Golden State Warriors, em 32 jogos, já perdeu 11, 2 a mais aqui naquela temporada inteira. Então a gente tem que ver como os Warriors vão reagir com isso também e tentar retomar o topo do Oeste. Depois do jogo mais esperado da noite, nós vamos falar sobre Jazz e Blazers, que vai acontecer 1h30 da manhã, ou seja, tem tudo para flopar, até pela temporada decepcionante do Utah Jazz, que ao contrário do ano passado, teve uma das melhores equipes, né, fez uma ótima campanha, tem um recorde negativo já nessa temporada. O adversário, os Blazers, caíram um pouquinho depois que a gente falou deles no podcast, ou seja, a zica tá solta, mas ainda assim jogam mais e estão na zona de playoffs. O que você espera do jogo aí, PH? Realmente eu acho que tem tudo para ser um jogo um pouco menos animado, principalmente para quem não acompanha de tão perto essas duas equipes. De qualquer forma, você tem o Utah Jazz, que tem tentado se recuperar recentemente, venceu o Golden State Warriors, por exemplo, mas mesmo assim não consegue mostrar uma reação tão boa quanto foi na temporada passada. Foi um time que pegou playoffs e tudo mais. Tem tido uns jogadores abaixo, como o Donovan Mitchell, que a gente esperava que tivesse uma temporada de segunda unista bastante boa, e tá fraca. Tem chutado menos de 30% de 3 pontos, e é algo que ele insiste em chutar. Então eu acho que sim, é um time que precisa vencer para tentar recuperar essa boa fase e começar 2019 já pegando fogo. No Trail Blazers você tem um time que estava muito bem no começo da temporada, chegou a dividir ali a posição de 3 melhores equipes do Oeste, e recentemente deu uma queda também, apesar do belo desempenho de Damian Lillard. A equipe não tem correspondido muito. Você tem o CJ McCollum, que está relativamente abaixo do esperado. Então eu acho que falta time para os dois, falta momento para os dois times. Vamos ver o que vai ser esse jogo, mas honestamente não espero muito não. Assim, eu já acho que esse vai ser um jogo, assim, não sei se bom, mas equilibrado no mínimo. Eu acho que são duas equipes, não em termos de estilo de jogo, mas de uma forma de potencial, são equipes bem parecidas. Tem muito talento dos dois lados. Eu acho que são duas equipes também duas equipes muito bem treinadas, com 2 técnicos muito bons, no Quinn Snyder em Utah e no Terry Stotts em Portland. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Quero saber, vem me decepcionando um pouco o Utah Jazz, claro, ainda mais vindo de uma temporada tão boa. E Donovan Mitchell precisa botar na cabeça dele que ele tem tomado decisões ruins durante os jogos, tem forçado muitos arremessos. Tudo bem, é um segundo anista, vem de uma temporada de quase calouro do ano, né? Quase foi até cotado para vencer, mas tem que botar na cabeça que não dá para ficar forçando arremesso assim. Ele vai melhorar, claro, tem muito talento, mas é uma equipe que assim, vem decepcionando um pouco, porque o ataque não vem produzindo muito bem, algo que até me surpreendeu na temporada passada, a forma como o ataque do Jazz. Com o Mitchell chamando a responsabilidade, foi muito bem, fluiu muito bem, e eu acho que a equipe ainda vai melhorar. Eu acho que a equipe está ainda achando algumas peças aqui importantes e tal. Perdeu por um tempo o Rubio, que é um cara muito importante para organizar o ataque, botar a bola na mão, botar a bola no braço e chamar a responsabilidade. Então vai ser interessante. Sobre o Blazers, eu acho que o talento do Lillard vai falar mais alto nesse jogo. Eu acho que vai ter momentos da partida que o Lillard vai botar a bola debaixo do braço e vai chamar a responsabilidade para ganhar o jogo. Mas o jogo sendo um jogo bem difícil, né, pro Blazers, e ele tem bons coadjuvantes. O McCollum eu acho um jogador muito bom também, principalmente no perímetro. Acho que um cara que mata muita bola importante e tem noite abençoada também. E o Nurkic, que desde que chegou vem sendo um cara muito bom, muito importante, falando de rebotes, falando de matando bola, brigando lá dentro, defensivamente também muito importante, dando assistência. Então acho que vai ser um duelo equilibrado. Não digo que vai ser algo bonito de se ver, não prometo que seja algo bonito, mas vai ser algo muito interessante de se observar nessa partida, mesmo ela sendo lá a última do Natal, que provavelmente a galera vai estar extasiada depois de Lakers e Warriors.
Mas vai ser legal, vai ser interessante observar esse jogo. Não tô com grande expectativa para essa partida não, mas o Gera tocou num ponto importante que é o Damian Lillard. Ele provavelmente em algum momento do jogo vai pegar a bola, vai botar embaixo do braço e vai decidir. O jogo vai ser interessante porque o Portland tem um dos 10 melhores ataques da liga, o Jazz tem um dos piores e defensivamente a situação é praticamente o contrário, né? O Portland não chega a ter uma das 10 piores defesas da liga, mas também não tá lá uma das melhores defesas, né? É bem mediana. O problema é que o Jazz ele vem numa temporada muito irregular. O Mitchell não vem tendo o mesmo desempenho da temporada passada. E, por outro lado, o Portland tem aquela dupla ali, né? O Lillard e o McCollum. Tem o Nurkic também, um time teoricamente mais organizado e atualmente brigando por playoff, né? Não que o Jazz não esteja ou não vá. Eu acredito que vai, mas no momento eu vejo o Portland favorito. A ver como eles vão se comportar jogando em Utah, né? Porque o fator casa pode acabar pesando um pouco pro Jazz, o que eu não acredito. O Portland tem o Lillard ali, como o Gera disse, em algum momento ele vai decidir a partida. Eu tenho a impressão de que 2 jogadores vão ser fundamentais para caso o Jazz queira ganhar o jogo. Kyle Korver, um dos melhores arremessadores da liga, apesar de vir do banco e não ter tantos minutos, tem tido bons jogos, chegou a ter mais de 15 pontos em alguns jogos. E Joe Ingles. Joe Ingles tem 2 ou 3 temporadas muito boas, conseguiu arremessar 45% de aproveitamento da linha de 3 pontos e nessa temporada está abaixo dos 35%. Então, são 2 caras que precisam ter bons jogos para caso o Jazz queira ganhar essa partida. Isso, galera. Obrigado a vocês que ouviram mais um podcast do For The Win. Desejamos a todos um Feliz Natal. E não se esqueça de seguir nosso perfil no Twitter, o @_ForTheWin. Abraço.